Fala galera, beleza? Então, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa. Hoje eu vou resolver uma questão de um concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Essa questão é do concurso do ano de 2009, beleza? Vamos observar como essa banca age em relação aos elementos conectores, ou seja, os operadores argumentativos, né, que foram colocados aqui. No caso, o item pede o seguinte: assinale a alternativa em que a oração sublinhada é subordinada adverbial causal. Ou seja, ele quer aquele item em que a conjunção seja classificada como conjunção subordinativa adverbial causal. E aí ele coloca várias possibilidades da conjunção ser. E para resolver esse tipo de item, a gente precisa observar a questão da relação semântica estabelecida entre a oração com a conjunção e a outra oração que não tem a conjunção, dita também oração principal, beleza? Já adianto que esses itens de anos anteriores, né, mais distantes, eles usavam bastante aquilo que já estava na própria gramática do Segala, que é a gramática de referência do concurso. Então a gente consegue identificar muitos desses itens, dessas oraçõezinhas, dentro da própria gramática do Segala, já auxiliando aquele candidato que tem o hábito de fazer as questões da gramática de referência. Mas sem mais delongas, vamos lá. Se o via derrubado, rosto no pó, nem por isso o respeitava menos. Então a gente tem aqui a seguinte situação. Esse rosto no pó é um distrator, vou retirá-lo daqui e vou analisar somente a oração 1 e a oração 2, tá bom? Então vamos lá. Se o via derrubado, nem por isso o respeitava menos. Então a gente vai observar aqui o fato que foi colocado na oração 1, se o via derrubado, seria um empecilho para que as pessoas não o respeitassem, mas não foi isso que aconteceu, beleza? Aí tá aqui, ó, nem por isso respeitavam menos. Quando eu tenho essa relação de um fato que poderia atrapalhar a ocorrência de outro, mas não atrapalha, eu estou diante de oração concessiva. Ou seja, eu posso substituir esse ser pela conjunção embora e fazer a respectiva alteração, né? Nós sabemos que as concessivas prototípicas são aquelas que usam o verbo no presente ou no pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo. E aí eu vou colocar assim: embora o visse derrubado, nem por isso o respeitava menos. Então, feita essa situação, eu posso afirmar que essa primeira aqui é concessiva. Não a marco porque o item pede a causal. Perfeito, então, letra A já não pode ser meu gabarito. A segunda diz assim: se não fosse a perícia do guia, talvez teríamos perecido todos, beleza? Se não fosse. Então, esse fato aqui, ó, aqui a gente já consegue observar que o fato da oração 1, em relação ao fato da oração 2, ele é um fato condicionante, né? Se não fosse a perícia do guia, talvez teríamos perecido. Então, eu observo que o fato expresso na oração 1, ele é uma condição para a ocorrência do fato na 2. Então, aqui eu estou diante de oração condicional, tá bom? Então, já não posso marcar isso daqui. Vejamos a C. A C diz assim: se tudo estava em ordem, eu não o sei. E aqui é muito interessante, porque se você for procurar a classificação dessa oração, muito difícil você vai encontrar do jeito que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas vamos observar que eu tenho essa oraçãozinha principal aqui, tá bom? Essa é a oração principal e essa é a subordinada. E eu vou fazer uma análise da principal, coisa que eu não fiz nas outras, só para demonstrar para vocês a seguinte situação. Aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um sujeito. Eu, beleza, sujeito. Não, adjunto adverbial de negação. Aí eu uso ele maiúsculo assim. Esse o aqui, vamos observar o seguinte: quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Esse o vai ser o meu objeto direto.
Só que esse "o" retoma aquilo que foi falado anteriormente lá na oração, né, na oração 1 aqui, ó. Oração 1, oração 2. Então o "o" retoma aquilo que foi falado na oração 1. E aí a gente vai observar que, ó, se eu não tivesse o "o", ficaria assim: "Eu não sei se tudo estava em ordem". Então essa oração que foi colocada aqui pra gente, é oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ela completa um verbo transitivo direto. Mas você vai observar que eu tenho, ó, 2 objetos que são correferenciais. O referente é o mesmo, ou seja, eu estou diante de um chamado objeto direto pleonástico. Opa, pleonástico. O problema todo é, esse objeto pleonástico veio em forma de oração. Se você for procurar oração subordinada substantiva objetiva direta pleonástica, é muito difícil de você encontrar, tá? Mas foi isso que aconteceu. E sendo assim, eu estou diante de um "se" que é conjunção integrante. Então, conjunção subordinativa integrante. Ele quer a oração causal, então a conjunção tem de ser causal, não marco o item C. No item D nós temos assim: se os homens são por natureza imperfeitos, as sociedades humanas não podem ser perfeitas. Aí eu tenho oração 1 e oração 2. Perfeito. Vamos observar essa relação entre a oração 1 e a oração 2. Lá na letra A, eu troquei o "se" por "embora" e observei que deu tudo certo, né, aconteceu da maneira que eu queria, e aí a gente está diante de uma concessiva, manteve a semântica do período. Se eu trocar o "se" da D por visto que os homens são por natureza imperfeitos, as sociedades humanas não podem ser perfeitas. Se eu trocar ele por visto que, eu já tenho uma ideia da relação semântica que ele colocou. Mas eu vou colocar um já que agora. Já que os homens são por natureza imperfeitos, as sociedades humanas não podem ser perfeitas. Aí eu tenho uma relação muito interessante, que é a relação de causa e consequência. Eu observo assim de maneira muito clara, mas muito clara mesmo, que nessa relação de causa e consequência, esse fato que está aqui na oração 1, ele é um fato anterior ao fato que está na oração 2. Ou seja, ele é a causa para a ocorrência do fato que está na oração 2. O fato da oração 2 é: as sociedades humanas não podem ser perfeitas, já que os homens são por natureza imperfeitos. Maravilha, aqui eu tenho "se" funcionando como conjunção subordinativa adverbial causal. E aí eu chamo a atenção de todos os meus alunos para esse tipo de situação, porque a gente tem essa tendência, né, a decorar as conjunções e não entender o contexto em que elas são empregadas, né. E a ideia melhor é que você entenda o contexto, você entenda o que é uma causal, entenda o que é uma concessiva, e não só estudar pelas conjunções. Estudar as conjunções é importante? É, mas nós falantes da língua temos essa tendência a utilizar essas conjunções dentro de contextos diferentes, atribuindo novas cargas semânticas para elas, beleza? Então, gabarito letra D, vamos ver por que que a letra E não é o meu gabarito. Se Deus não guarda a cidade, em vão a sentinela o vigia. Aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos mais uma vez a relação de condição. Mais uma vez a relação de condição, assim como nós tínhamos ali na letra B. E essa relação de condição é muito interessante, eu estou até com aqui as anotações, porque eu fui dar aquela conferida na gramática do Segalo, para que eu não tivesse, assim, nenhuma surpresa, né. E aí na página 403, você identifica essa frasezinha, né, esse período aí, ó: "Se Deus não guarda a cidade, em vão a sentinela vigia", numa lista de exercícios, que é a lista 47. Quem tem a gramática do Segala respondida pelo próprio Segala, né, pela banca e tudo mais, pela banca não, pela editora, percebe que ela foi colocada como condicional lá.
Então, já que ela foi colocada como condicional na gramática do Segala, a prova que usa o Segala como referência não poderá ou não poderia analisar essa questão de maneira diferente. Assim como também acontece com a letra D. A letra D foi na página 399 dessa gramática. Ela foi colocada lá como exemplo de oração causal, utilizando o se. E a letra A, na página 398, foi colocada como exemplo de oração concessiva. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: saber a relação semântica é importante? É importantíssimo. É importantíssimo. Saber o valor semântico das conjunções é importante? É importante. Mas tenha sempre em mente que esse valor semântico pode ser modificado dentro de um contexto e que você precisa ler a gramática para poder fazer a prova que usa essa bibliografia. Beleza? Perfeito. Meus queridos, essa é a questãozinha de hoje. Forte abraço para os senhores e até a próxima.